E vocês que estão comigo, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você, seja com sua casa, amém? Que bom que estamos todos aqui, a igreja ainda faltando bastante pessoas que estão de férias. Eu mesmo voltei de férias essa semana, já estava com muita saudade de vocês e é uma bênção eu assisti o culto online, é uma bênção conseguir estar de volta com a igreja, estar de volta bem, com segurança. Acabou a bateria. Tive uns probleminhas de saúde no percurso, mas estamos bem. Facilitou até a meta de peso de final do ano. Cheguei lá devido a esses desajustes, mas estamos juntos agora com a graça de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 9 ao 14. É um texto bem conhecido da igreja, a parábola do fariseu e do publicano, ou do fariseu e do cobrador de impostos, dependendo qual é a tua versão da Bíblia. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz o texto. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Ao invés disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Até aqui, no nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela tua palavra no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem conduzido a tua igreja. Tem conduzido a tua igreja durante o ano de 2024. Estamos aqui, Deus, para adorar, para glorificar, para dizer que o seu nome é santo. E nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a sua voz, ser transformados pela sua voz. Deus abençoa, Senhor, e cada pessoa que veio aqui essa noite. Abençoa a vida de cada um, abençoa a minha vida. Que todos nós, Pai, possamos sermos quebrantados pela tua palavra, sermos transformados, para que um novo ano que chega, nós possamos, Pai, viver mais da tua vontade, viver aquilo que o Senhor deseja para nós, a igreja de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz a música: então é Natal e o que você fez? Um ano termina e nasce outra vez. A música diz: o que você fez? E é interessante essa pergunta da música. É Natal e o que você fez? O que você fez durante o ano para chegar no final do ano com a expectativa de que ele está terminando para iniciar um novo? Eu costumo dizer nas últimas mensagens que eu tenho a oportunidade de trazer no final do ano, que ao findar o ciclo do ano, é uma grande oportunidade para mim, é uma grande oportunidade para você, oportunidade de olhar para trás,
olhar para aquilo que eu percorri durante este ano, validar aquilo que eu percorri e fazer com que o próximo ano seja um ano diferente desse que eu percorri. Diferente principalmente naquilo onde eu escorreguei. Diferente naqueles pecados que eu trouxe comigo. É muito triste a gente virar o ano e os nossos vícios, as nossas manias, e com todas as letras, os nossos pecados, eles nos acompanham. É muito triste quando a gente vira o ano no dia 31 de dezembro, às 23h59, para o dia 1º de janeiro, e nada muda. Nenhum tipo de reflexão é feita. A professora Lucelena Galvão, ela propõe para esse final de ano 2 perguntas. A primeira delas é: o que você aprendeu durante o ano? O que foi aquilo que você não sabia e você adquiriu conhecimento durante o ano? O que você aprendeu sobre a vida? O que você aprendeu a respeito de relacionamentos? Relacionamentos com o outro, mas também relacionamentos com você mesmo. O que você aprendeu a respeito de você mesmo? O que você aprendeu com as suas emoções? Como você lida com as suas emoções? Você aprendeu isso durante o ano? Esse ano você teve alguma experiência de aprendizado a respeito da vida, da relação? Conhecimento sobre algo importante na relação com o outro? Conhecimento pessoal sobre si mesmo? A professora Lucelena Galvão coloca essa primeira pergunta para a gente fazer em uma época de encerramento de ano. Segunda pergunta que ela propõe: ficou algo pendente? Alguma coisa ficou pendente para o encerramento deste ciclo, para o encerramento deste ano? Ficou pendente um perdão? Tem alguém que pediu perdão para você e você recusou o perdão? Recusou entregar perdão? Ficou pendente você pedir perdão para alguém? Porque muitas vezes a gente lida com o pecado do outro e esquece que nós também precisamos pedir perdão. E muitas vezes a gente está exatamente no mesmo pacote de pecado do outro. Porque no final das contas, o Senhor Jesus vai dizer: o problema de vocês é que vocês têm coração duro. É por isso que vocês não perdoam. Não é porque o teu pecado é melhor que o outro. É que vocês têm coração duro, o Senhor Jesus vai dizer. Então essa segunda pergunta: ficou algo pendente nessa trajetória, na trajetória do ano? Ficou pendente de liberar perdão para alguém? Ficou pendente de você pedir perdão para alguém? É muito importante, irmã e irmão, que nós não encerramos o ano com esse tipo de pendência. Existem várias pendências de que não é bom que a gente leve para o próximo ano. Mas essa é a pior. Essa é a mais importante. Não virar o ano sem falar com aquela pessoa que te fez algum mal. Pedir perdão para ela. Dar um abraço nela. Se reconciliar com ela. Falo muito com a minha esposa, que eu tenho muita dificuldade com essa questão de eu perdoo, mas eu não ando mais junto. Porque eu fico pensando, e se o Senhor resolver fazer isso comigo? Te perdoo, mas você não vai ficar junto comigo. E eu tenho muito medo disso. Perdão para mim é na medida de todos os possíveis a gente reconciliar, restabelecer a caminhada, restabelecer a junção, a união. É claro que existem casos onde, por segurança, precisa de tomar outros cuidados que não seja simplesmente a caminhada espiritual. Precisa tomar cuidados com relação à segurança, a segurança individual da pessoa. É óbvio, nós sabemos disso. Mas na grande maioria dos casos,
A gente decide simplesmente porque não quer mais caminhar com a pessoa. Não tem nenhuma segurança envolvida. A gente simplesmente decidiu. Perdoei, mas não vou conviver. Perdoei, mas não, você não é mais meu amigo. Tá tudo liberado, tá, irmão? Fica tranquilo. Tá liberado, o sentimento tá bom, fica tranquilo, mas cada um pro seu lado. Eu tenho muita dificuldade com isso, irmão. E que a gente possa encerrar o ano, encerrando também a pendência do perdão. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto que eu gosto de ler como uma trajetória. O Senhor Jesus, ele vai falar assim: 2 pessoas estão indo ao templo orar. E normalmente a gente pensa nisso como quem sai de casa, como a gente acabou de fazer, para ir para a igreja orar. Mas normalmente o caminho é bem maior do que esse, quando a gente lê textos como esse. Ir ao templo orar significa muitas vezes fazer uma viagem a Jerusalém. Uma trajetória onde eu paro os meus afazeres e muitas vezes leva muito tempo até chegar ao templo de Jerusalém. Não é o caso da grande maioria dos fariseus. Existia fariseus fora de Jerusalém, sim, mas a grande maioria estava ao redor do templo. Mas para o cobrador de impostos que a gente leu, para o publicano que a gente leu, existe uma grande possibilidade de eles não estar simplesmente saindo da sua residência para ir para o templo orar, mas fazer uma caminhada até Jerusalém, uma viagem até Jerusalém, como era feito por pelo menos uma vez ao ano, onde existia uma caravana, uma romaria para Jerusalém, para orações, para sacrifícios de perdões de pecado. Então, é interessante a gente entender a saída para o templo, onde o Senhor Jesus começa dizendo no verso 9, como uma trajetória até o templo, e não um compromisso regular, onde eu saio às 6h20 da minha casa para estar na igreja 6:45, que não foi meu caso hoje porque eu cheguei atrasado. Mas normalmente não é esse o caso de um texto como esse que a gente lê. É muito mais simples a gente ler que há uma trajetória, há uma caminhada. E é uma caminhada que eu gostaria de trazer para você essa mensagem. Uma caminhada de ano. Uma caminhada que iniciou no início de janeiro e que nós estamos terminando. Uma caminhada com que as pessoas faziam para o templo, para perdão de pecado, para restabelecimento de comunhão, para a oração, para os dízimos, para as ofertas, uma trajetória. E essa trajetória começa com o Senhor Jesus explicando ainda no capítulo 17, capítulo anterior ao que a gente começou, quando ele começa falando sobre o reino. Então o Senhor Jesus vai explicar sobre o reino, principalmente para fariseus que estão questionando o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus inicia a sua explicação a respeito do reino, ele começa dizendo: olha, o reino da onde eu venho não é um reino visível aos olhos. Você não pode dizer ele está ali ou ele está lá. O reino, ele já está no meio de vocês. E aí ele começa dizendo algo que a gente ilustrou por muitas vezes, só que normalmente num contexto que a gente chama de escatológico, contexto apocalíptico. 2 estão no campo, um é removido e outro fica. 2 estão na cidade, uma é removida e a outra fica. E o Senhor Jesus está falando para coisas de agora, que o reino é para alguns, mas não é para outros. Que o reino é para alguns que estão engajados, mas outros decidirão não se engajar. Jesus está falando, o reino, ele é essa mistura da justiça e do caos no meio da comunidade. É essa coisa que é indivisível nesse primeiro momento, enquanto estamos aqui. Não há como separar esse reino da luz desse reino do caos onde a gente vive enquanto estivermos aqui. E o Senhor Jesus vai começar esse texto dizendo, capítulo 17, dizendo: vocês precisam entender que a questão já começou. É para ajar,
é para agora. É claro, nós temos um termo na teologia que é o já, mas o ainda não. É agora, começou, mas o esplendor desse reino ainda não é o agora. Mas a gente precisa entender que já começou. O reino de Deus, a sua justiça, já iniciou. Nós já fazemos parte dele. E muitas vezes a gente quer viver a nossa vida, no nosso dia a dia, de tal forma para garantir que na nossa entrada num reino futuro. Irmão, a gente tem que viver a nossa vida, o nosso agora, entendendo que o reino já é vivido por nós. E somos nós os responsáveis pelo avanço do reino através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. De forma que esse entrelaçamento da justiça, do amor e da misericórdia no meio do caos, no meio da injustiça, uma injustiça social, no meio de uma pobreza. Existem mais de 2.000 versículos na Bíblia, pastor, o senhor sabe quanto eu, dizendo sobre pobreza, dizendo sobre a respeito da viúva, dizendo a respeito do imigrante, do desamparado. E a gente muitas vezes fala coisas que a Bíblia às vezes fala uma ou duas vezes e pega pesado nisso daí. Mas o reino de Deus é para um mundo onde há necessidade do agora funcionar à luz da pessoa de Jesus de Nazaré. E os responsáveis pelo avanço desse reino somos nós. E é importante a gente entender que para essa virada de ano, a igreja não ter o mesmo comportamento, como se virasse o tempo, virasse do dia 11h59, 23h59 para meia-noite, mas o nosso comportamento nada mudou. A igreja de Jesus precisa ter esse despertar. E essa é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá, da gente ter a consciência, ter o entendimento de que o reino iniciou. E ele precisa acontecer já. Depois disso, o Senhor vai falar nos versos, já no capítulo 18, do 1 ao 8, a parábola da viúva e do juízo iníquo, que é uma parábola que inclusive eu utilizei na última mensagem, Lucas 18, 1 a 8, pouco antes do que a gente leu, sobre a insistência na oração. E aí o Senhor vai usar essa parábola para falar sobre a nossa insistência e sobre a justificação que existe em Deus. E aí vai chegar, por fim, na parábola que a gente leu. Verso 9 ao verso 14, que também fala de justificação, que também fala de reino, só que num contexto de conhecimento pessoal. O Senhor Jesus inicia, e sobre aqueles que não se conhecem, sobre aqueles que desprezam o outro, achando que é melhor do que o outro. É assim que o Senhor Jesus inicia a parábola que a gente leu. E sobre aqueles que não conhecem a si mesmos. Sobre aqueles que precisam realizar uma autoanálise. E aí ele traz uma parábola onde há uma trajetória de duas pessoas. Um fariseu, um mestre da lei, alguém entendido da Bíblia da época, alguém entendido sobre a interpretação da lei de Moisés, e sobre um publicano, um cobrador de impostos. Quem são essas duas pessoas? O texto não dá nome porque é uma parábola, é uma história que Jesus está montando para esse tipo de entendimento, ok? Esse entendimento pessoal, de quem sou eu, quem é o outro, eu não sou melhor que o outro. Então Jesus está entregando uma história que ele cria em sua mente. Há uma caminhada desses dois, um fariseu, você sabe bem, é um povo que guarda a Bíblia de sua época, guarda a interpretação da lei, é um povo que tem no seu DNA esse tipo de validação da interpretação, em especial da lei de Moisés.
Ele está no seu DNA porque é um povo, é uma classe, em especial política, iniciada ainda no exílio, onde o povo de Israel, em especial na Babilônia, mas depois também na Pérsia, não tinha o templo mais para oferecer os seus sacrifícios. E por que não tinha mais o templo para oferecer os seus sacrifícios? Porque povos estrangeiros, a Babilônia, a Pérsia, invadiu Israel por conta de uma justiça de Deus ao povo de Israel. O povo pecou, o povo desviou-se do caminho, o povo abandonou a lei. Então, porque o povo abandonou a lei, abandonou os caminhos do Senhor, o Senhor trouxe justiça. E essa justiça veio por modo de invasão. Invasão logo após Salomão sair do seu reinado, falecer. Então, invasões de outros povos aconteciam para que o povo se voltasse à lei, voltassem a Deus. E esse povo foi exilado no estrangeiro, na Babilônia e na Pérsia. E lá não existia o templo, os templos de oração, templo de sacrifício. Então, neste momento, em especial ali a partir de Esdras, existiu o nascimento de uma classe política, uma classe sacerdotal, uma classe política que viabiliza a interpretação radical da lei. Então, os fariseus, eles iniciaram sua jornada, o seu crescimento, seu estabelecimento, num contexto de radicalização da interpretação daquilo que se conhecia da lei. Entenderam quem são os fariseus? O fariseu existia para radicalizar a interpretação da lei. Então, quando você vê um fariseu questionando Jesus, questionando João Batista, esse é o DNA do fariseu. Não é que aqueles fariseus eram pessoas ácidas, que tudo pergunta. Não, está no DNA desse povo. Questionar, validar. Olha, o que você está falando, eu nunca ouvi. Então, explica direito isso que você está falando. Jesus foi muito questionado nesse sentido. E aqui tem uma segunda pessoa que é um publicano. O publicano é um cobrador de impostos. O publicano é uma pessoa muito amada. Mentira. Muito odiada. Para você aí que tem alguma inclinação política de direita, publicano assim era aquele esquerdista radical, sabe? Amado. Para você que tem uma inclinação de esquerda, publicano é aquele bolsonarista assim radical. Aquele cara que você gosta, que você está aí junto. Todo publicano era esse tipo de sentimento. Publicano, ele era conhecido como alguém que trai o povo, porque cobra imposto da gente dele. Normalmente o publicano trabalhava para Roma. Então um publicano é aquele cara assim que não quero estar junto. Vamos deixar esse cara de escanteio. Então tem essa figura orando junto com a pessoa radical da interpretação da lei. E só que a gente vai ver esse radical, esse fariseu, orando basicamente de si para si mesmo. Falando, Deus, obrigado, porque eu sou assim. Deus, obrigado, porque olha, não tinha nem como o Senhor não escolher a gente. Olha, eu sou um partidão. Obrigado, porque o Senhor me fez um partidão. Obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Obrigado, porque eu dizimo toda vez aqui, quando a Vivi fala aqui, eu venho aqui, coloco meu dízimo ali, e eu ainda chego no meio do corredor fazendo assim, ó. Obrigado, viu, Deus? Porque eu sou nota 10. É assim a oração do fariseu, do radicalzão da lei. E como é que era a oração do publicano? Do legalzão? Esse sequer tinha coragem de orar para cima. Tem misericórdia de mim, Deus, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Isso é o que está acontecendo no texto que a gente leu.
cenário de duas pessoas. Existe um rabino, que agora me fugiu o nome dele, que ele diz que quando o fariseu está fazendo isso, está batendo no peito, não significa necessariamente que aquele fariseu que Jesus está montando a história é um fariseu arrogante por si só. Ele é arrogante, mas não é por si só. É uma arrogância que também está no DNA farisaico. Você se recorda bem que o grupo religioso sacerdotal, ao entrar no Santo dos Santos, ele precisava estar absolutamente sem pecado. Ele precisa estar bem afirmado sobre si mesmo, porque senão ele vai entrar no Santo dos Santos e vai morrer. O fariseu, ele pegou esse costume de autoavaliar-se com o tempo. No dia a dia, ele se autoavalia. Então ele vai no templo e ele se autoafirma: está tudo bem comigo. Estou com os meus pecados em dia. Você entende a ideia? Estou com os meus pecados em dia. Como aquele sacerdote que, ao entrar no Santo dos Santos, precisava estar com os pecados em dia, senão morria. O fariseu, ele tinha esse costume: estou com os meus pecados em dia. Não significa uma arrogância pessoal do tipo, o Tiago, ele se acha o santão. É uma arrogância de um grupo que se auto-justifica. E quando eu digo auto-justificar, é isso que eu quero dizer. Ele fica se justificando o tempo todo. E eu quero falar muito sobre isso entre nós hoje. Da gente se justificar o tempo todo. A gente fazer isso como uma prática, um comportamento diário. Eu me auto-justifico. Eu falo palavras de afirmação positivas ao meu próprio respeito o tempo todo diante de Deus. E Jesus vai dizer: para esse, nada a acrescentar. Para esse, ele já se auto-justificou. Nada a acrescentar. Esse vai sair do templo do jeito que entrou. Esse vai virar 2024, 2025, do jeito que iniciou 2024. Esse não vai haver mudança. Esse não vai haver constrangimento vindo da parte de Deus. Esse não vai haver transformação da parte de Deus. E aí a gente vai aprender 3 rápidas lições a respeito desse movimento. A primeira é humildade e não pena. Gente humilde não é gente que se imputa pena. Gente humilde não é gente que se faz de coitado. Humildade é eu ter a certeza de que eu sou pequeno diante de Deus. Pena é eu não colocar os meus pecados diante de Deus, entendendo que Ele me perdoa. A pena tem uma irmã gêmea que é a culpa. Eu sinto pena de mim porque eu acho que eu sou uma pessoa ao escanteio, jogada ao escanteio, injustiçada. O humilde não. O humilde não se coloca como injustiçado. O humilde, ele sequer levanta o olho, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, como o publicano fez. E, irmão, começando esse novo ano, encerrando esse ciclo de 2024, o que a gente precisa é de humildade. Humildade de entender: você erra, eu erro, a gente peca. Mas existe consolo no nosso pecado. Existe perdão no nosso pecado. E quando eu não entendo o perdão no nosso pecado, no meu pecado, eu vivo uma culpa.
O publicano, ele não foi assim automutilador, por nem sequer levantar a cabeça. Ele foi humilde, ele tem um entendimento. Eu estou aqui, não mereci estar aqui. Senhor, me perdoa por quem eu sou, por quem eu fui nessa trajetória até aqui, até a sua casa. Mas não permita com que eu tenha, com que eu carregue, com que a minha trajetória daqui para 2025 seja uma trajetória de culpa, uma trajetória culposa. Irmão, sabe por que a nossa trajetória é uma trajetória culposa? Muitas vezes porque a gente não fala dos nossos pecados. E quando eu quero dizer fala dos nossos pecados, eu não estou falando que você não fala do seu pecado com o seu Deus. Você fala do seu pecado com o seu Deus, onde há uma segurança da vergonha, uma segurança do caos que vai virar quando alguém conhecer o seu pecado. Você fala com Deus sabendo que está num local seguro, só você e Ele. Irmão, a gente é culpado, a gente não é curado, como diz o apóstolo Tiago, porque a gente não fala dos nossos pecados para os nossos irmãos. A gente não fala dos nossos pecados para alguém que você confia para confessar dos seus pecados, para que você seja curado da dor e da culpa. A gente perdeu esse momento de confissão. Esse momento de confissão, ele faz parte da liturgia histórica da igreja reformada. Igrejas mais tradicionais ainda têm um momento de confissão de pecado durante a liturgia do culto. Não é nem disso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando de relações tão profundas que eu tenha o mesmo local seguro que eu tenho quando eu falo para o meu Deus a respeito do meu pecado para um amigo, para um irmão. Eu tenho um irmão onde eu posso confessar meu pecado. Tenhamos nós, irmãos, que nós possamos confessar os nossos pecados, irmãos, para que nós possamos entrar num ano diferenciado, abandonando o pecado. Tem pecado que você só não abandonou, irmão, porque só está entre você e Deus. É claro que Deus, Ele é fiel e justo e extremamente poderoso para tirar isso de você do dia para a noite, mas Ele vai colocar irmãos para fazer isso com você, irmão. Em especial homens, têm dificuldade com alguns pecados relacionados ao sexo. Irmãos, no nome de Jesus, procura alguém para falar disso com você. Procura nós, pastores, pastor Edson, nós não vamos te rechaçar, não vamos machucar você, nós vamos caminhar com você, irmão, no nome de Jesus. Mas isso serve para mulheres também. Existe uma nova estatística de que no Brasil as mulheres já ultrapassaram os homens a respeito de consumo de pornografia. Irmão, no nome de Jesus, não caminha sozinho em 2025. No nome de Jesus. Que esse encerramento de ciclo seja uma oportunidade para você abandonar os seus pecados. Utilize a confissão dos seus pecados ao Senhor, mas também com alguém da sua confiança para caminhar com você. Faça isso de preferência ainda esse ano, no nome de Jesus. Item 2, gratidão e não arrogância. O item 1 foi humildade e não pena. O item 2 é gratidão e não arrogância. Gente grata oferece o que tem e não acumula só para ele. Gente arrogante e gananciosa, não importa o que tenha, nunca está bom, porque serve com toda a riqueza possível a si mesmo e aos seus. Nós estamos finalizando um ano, que nós possamos entender que cada pessoa que o Senhor colocou ao nosso redor, cada pessoa que o Senhor colocou no nosso oikos, no nosso círculo próximo de relacionamento, são pessoas que Ele colocou para depender de nós. Depender de nós. Irmão, a caminhada cristã é uma caminhada
que não pode ser solitária. E a gente é solitário na hora de falar do nosso pecado. A gente é solitário na hora de pedir ajuda. E eu fiquei muito feliz, pastor, quando o senhor deu a notícia de que nós temos mais de 20 cestas básicas doadas, se não me engano, por algum irmão da primeira igreja, não é isso? Eu também tenho 7 cestas básicas à disponibilidade da igreja. Irmãos, não tenha vergonha de pedir, tá? Nós não podemos virar o ano de 2024 para 2025 com gente do nosso meio passando necessidade. Irmão, eu já descobri na caminhada que tinha gente precisando e não falou. Não podemos ter esse tipo de caminhada solitária, irmão. Ah, mas não tá tudo bem, não estamos passando por necessidade nenhuma. Glória a Deus, irmão. Mas o Senhor colocou você ao lado de outras pessoas para auxiliar emocionalmente. Minha cunhada é uma bênção na minha vida porque ela atende algumas pessoas com custo baixíssimo, muitas vezes até sem custo, uma caminhada terapêutica na psicologia. O Senhor colocou gente ao redor dela para caminhar com ela, para caminhar num cuidado mútuo. Irmão, se você precisa de ajuda emocional, procure alguma pessoa, procure a gente. Não caminhe, a gente está num século onde a ansiedade está tomando conta. Há um tempo atrás eu me vi altissimamente ansioso, não tive vergonha de buscar ajuda, tomar uma medicação correta. Irmão, no nome de Jesus, nós não podemos virar o ano com as nossas emoções totalmente descalibradas, senão já a gente está virando pessoas com ansiedade na flor da pele, com as emoções gritando. Muitas vezes você vai dar uma resposta para alguém que você não daria se não tivesse com as emoções tão afloradas como você está. As pessoas colocam você... O Senhor tem colocado pessoas perto de você para que você cuide delas, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, irmão. Utilize aquilo que o Senhor entregou para você como mordomo, como quem abençoa a vida do outro por gratidão a Deus, porque até aqui nada te faltou. Esse ano de 2024 foi bênção para muita gente. Foi difícil para outra porção de pessoas, mas foi bênção para muita gente. É de um coração grato, é de bom tom daquele que tem um coração grato caminhar com alguém. Irmão, escolha alguém para caminhar junto. Escolha alguém para abençoar, irmão, no nome de Jesus. Não podemos ser uma igreja de final de semana, de domingo, onde a gente vai sair daqui dizendo: Deus é bom, porque a sua bondade nos seguirá, a sua bondade nos segue, Deus é bom, Deus me salvou, mas as pessoas ao nosso redor estarem miseráveis. O reino de Deus já começou, o Senhor Jesus disse no capítulo anterior. 2 estão no campo, só um entendeu, o outro está lá ainda. Nós que estamos aqui precisamos entender, o reino de Deus já começou, irmão. Que todos nós, não só metade de nós, entendamos, o reino de Deus já começou. E a gente não pode virar o ano entendendo que é mais um ano. Não podemos virar o ano de 2024 para 2025 vivendo um evangelho de Deus é bom, mas Ele é bom para mim e os outros que estão ao meu redor, e que pena. Ah, mas ele nem crente é, você quer que eu ajude ele? Pelo amor de Deus, irmão. O Senhor vai colocar figuras como um publicano, como justificado. Não é à toa que o Senhor Jesus faz isso, irmão. Uma figura odiosa. Não é à toa que o Senhor faz isso. A minha ilustração, de esquerda e direita é para você entender o quanto isso é sério, irmão. Vai ter gente do outro lado do seu entendimento ideológico que vai precisar de você, irmão. Você vai estar lá para ele. Vai ter gente do outro lado que pensa diferente de você, irmão. E sabe de uma coisa? Está tudo bem pensar diferente de você, irmão. Você não pode ter empatia por quem pensa como você, irmão. Em 2025 a gente precisa ter uma postura diferente de evangelho. Você precisa ter. Senão a gente vai ser sempre aquele tipo de pessoa que vai abençoar
gente igual a gente. E vai ter uma porção de gente diferente de nós, carente da glória, do cuidado de Deus. E eu não vou estender a mão. O Senhor Jesus é enfático ao dizer: um publicano foi justificado. Um publicano entendeu coisas que gente da religião não entendeu. E para finalizar, autoanálise, autoconhecimento e não comparação. A gente se compara porque a gente tem uma visão turva de nós mesmos. A gente compara com o outro e fica malzão porque a gente não sabe nem quem nós somos e nem quem é o outro. Estava falando para a Rosemary esses dias como eu ando tendo visto nas redes sociais, em especial ali no Instagram, vídeos de gente sendo entrevistada. Então, gente sendo entrevistada na rua, lá em BC, lá em Balneário Camboriú. Fulano, quanto você ganha? Não, Fulano, o que você faz? Ah, eu sou formador de conteúdo. E quanto você ganha? Ah, no mês fraco, 60 mil. Só que, não, nada contra. Glória a Deus pela vida do irmão que ganha 60 mil. Embora a gente tenha visto entrevistas assim, que a pessoa responde: o que você faz? Eu sou formadora de conteúdo. De que tipo de conteúdo? Para maior de 18 anos. Mas, irmão, eu nunca vi tanta gente ganhando 60, 70, 100, 200, 1 milhão por mês. Na rede social. Irmão, isso é mentira, irmão. Isso é mentira. A gente ouve uma coisa dessa, a gente lê, a gente vê na tela do nosso smartphone uma coisa dessa, achando que o mundo é isso. E que nós é que estamos ficando para trás. Irmão, a gente tem vivido uma realidade absolutamente mentirosa nas redes sociais, irmãos. Absolutamente mentirosa. Ah, o pastor Tiago está lá em Bombinhas. E o pastor Tiago com as goelas para fora, lá vomitando. Mas as fotos do pastor Tiago estavam bonitas. É mentira, irmão. A gente vive mentira. E a gente precisa, ao invés de se comparar com o outro, em especial fazendo isso, utilizando o recurso da rede social, a gente precisa fazer uma autoanálise, irmão, autoanálise que a gente não faz. A gente não tem feito uma autoanálise decente a respeito de nós mesmos. Porque se a gente fizer uma autoanálise decente a respeito de nós mesmos, a gente não vive no stand-by, a gente não vive no modo automático como a gente tem vivido. Parece que a nossa vida está no modo automático. E eu tenho muito temor de acabar 2024, iniciar 2025 com a gente vivendo no modo automático. Mais uma trajetória anual até o templo, onde a gente vai até o templo, como o Senhor Jesus ilustrou essas duas pessoas, no modo automático. E quando a gente sai do modo automático, a gente reconhece coisas muito importantes ao nosso redor. A gente se reconhece como gente que o Senhor abençoou. O Senhor trouxe muita alegria para você esse ano. Irmão, reconheça isso. Mas, irmão, você também errou muito esse ano. Reconheça isso. Não, irmão, não foi o outro que errou com você, foi você mesmo. A autocomiseração não serve mais para você e para mim, irmão. Foi você que errou, não foi o outro. O outro também erra, mas você também errou. É só numa autoanálise profunda que a gente entende isso, irmão. É só numa autoavaliação profunda e decente que a gente entende quem nós somos. E a comparação já não faz mais sentido. Eu preciso sair desse modo automático para viver a vida de uma maneira plena. Conscientizado, absolutamente consciente daquilo que eu tenho vivido. Irmão, esses dias eu vi um vídeo na internet de um casal que foi fazer aqueles momentos de revelação, se é menino ou menina, na gravidez ali, né?
E agora está na moda isso, né? Tem um nome específico, eu já esqueci. Alguma coisa revelação, momento revelação. Chá de revelação, é isso? E tem virado uns negócios bem glamourosos, viu, pastor? Tem virado uns negócios assim que, rapaz do céu, o cara gastou com isso aí mais que eu gastei no casamento. Aí um casal de cidadão teve a brilhante ideia de fazer um chá revelação na beira de uma cachoeira. E aí ele falou com um amigo dele, ó, você vai lá, você está aqui o resultado do exame, você não me conta, na hora que a gente falar 3, 2, 1, já, você solta esse corante todo, você vai, compra uma tinta lá em algum lugar, e solta essa tinta toda da cor ou rosa ou azul, para a gente descobrir pela cor da água se é menino ou menina. Daí saiu lá uma água azul que parecia Maldivas, cheia de tinta. E postou na rede social, é óbvio, senão não tem graça, não funciona. E as pessoas começaram a criticar, óbvio. Viu, você já parou para pensar a quantidade de vida ali marítima, fluvial, que você prejudicou nessa sua brincadeirinha? Absolutamente coerente a crítica. E depois a pessoa respondeu, ai, que geração de mimimi, que geração melindrosa, a gente não pode fazer nada que reclama. Aí o pessoal aí do Greenpeace, aí ó, tá demorando para dar as caras, que não sei o quê. Irmão, quando a gente vive no modo automático, a gente acha que tudo é a nosso favor, está disponível para a gente usufruir, não importa as consequências daquilo. Quando eu vivo de forma automática, sem uma profunda consciência da parte de Deus, eu utilizo recursos quaisqueres somente para a exclusividade das minhas emoções, para eu ter um momento bonito e uma foto bonita, irmão. E uma pessoa vai fazer uma crítica de que eu prejudiquei o meio ambiente, pronto, já vão me politizar por isso. Sendo que só faltou eu entender de que as coisas não estão disponíveis na minha mão a torto direito. Eu não posso utilizar a vida ao meu favor, irmão. E eu só faço isso quando eu deixo de fazer uma autoanálise profunda a meu respeito. Eu preciso viver de uma consciência espiritual tamanha de que eu protejo tudo aquilo que Deus colocou para eu proteger. Irmãos, está lá no Gênesis 1 que o Senhor colocou para a gente proteger, inclusive o jardim onde a gente vive. Irmão. Viver uma vida fora do modo automático significa viver uma vida de autoanálise constante, à luz do Espírito Santo de Deus, para que Ele me dê uma consciência tamanha que eu viva meus dias aos pés da cruz, sabendo que o Senhor colocou muita gente junto comigo para eu cuidar, mas também colocou muita gente junto comigo para me cuidar. Colocou um jardim inteiro para me cuidar, mas para eu cuidar também. Colocou a vida ao meu redor para que eu fizesse dessa vida salubre, possível, bonita, não só para os meus, mas para aqueles que o Senhor colocou ao meu redor. Que eu e você tenhamos um ano, irmão, diferente. Que eu e você tenhamos um ano de 2025 cheio de consciência, de autoconsciência, de autoconhecimento, de perdão, não só ao outro, mas também para mim. Eu entender que eu sou perdoado e a culpa não faz parte mais da minha vida. Uma caminhada de confissão para que a doença da culpa não permaneça. O Senhor colocou gente para eu cuidar, para eu conviver, para eu abençoar. Que esse ano que inicia, esse ano que na terça para quarta-feira nós vamos experimentar, seja um ano fora do piloto automático, para que nós, você e eu, glorificamos o nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra no nosso meio.
Obrigado pela essa trajetória até aqui. Essa trajetória feita, como fez o publicano, como fez o fariseu. Mas queremos nós sairmos daqui justificados como o publicano. Queremos nós ter uma consciência maior do que a que tinha aquele fariseu. Uma consciência, uma dificuldade de se conhecer. Não, Deus, queremos ter uma facilidade de nos conhecer. Sabermos que somos seu povo, raça eleita, povo eleito, sacerdotes eleitos e reais. Todos nós, Pai, irmãos e irmãs e crianças, todos nós eleitos para o engrandecimento do seu nome, Senhor. Que esse ano de 2024, Senhor, ele continue na sua presença até depois de amanhã, Senhor. E que no ano de 2025 a sua presença nos acompanhe com uma porção nova de graça, uma porção nova de conhecimento, uma porção nova, Senhor, de felicidade em Deus. Dê-nos felicidade em Deus. Queremos ser felizes em Ti. Queremos Te agradar. Queremos Te conhecer. Queremos ser transformados pelo Senhor. Senhor, nos ajude a nos conhecer melhor ano que vem. Nos ajude a aprender mais ano que vem. Nos ajude a encerrar os nossos ciclos, tanto nesse ano como no próximo que virá, da melhor forma possível, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé para cantar mais essa última música. Em seguida, nós vamos coletar os seus pedidos de oração e a gente encerrar esse culto. Eu já vou chamar o pastor Edson para vir para cá, mas vamos cantar essa última música no nome de Jesus. Amém?